a Web TV Uai, de Minas para o mundo. O programa Fato Político retoma as entrevistas com os candidatos a deputado federal que estão trabalhando as suas candidaturas em Ubai região. E hoje nós trouxemos aqui nos nossos estúdios o deputado federal José Saraiva Felipe, do MDB, ele que está também fazendo a sua campanha em cidades da nossa região, aqui na cidade de Ubá, e hoje ele vai conversar conosco, vai se apresentar aos telespectadores e internautas da Web TV Uai e vamos conversar com ele sobre a sua trajetória política, profissional. Ele que é uma pessoa extremamente ligada, intimamente ligada à área da saúde, e ao longo dos seus mandatos essa área ele pôde trabalhar muito bem, tanto como secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, como também ministro da Saúde. Deputado, prazer recebê-lo aqui. Quero agradecer a você, Washington, agradecer aí a Uai pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre o nosso trabalho, o que pudemos fazer, a nossa trajetória pessoal. Você vai direcionando a nossa fala aí e eu quero cumprimentar de coração ao povo de Ubá, aqui da região, que sempre me recebeu, me acolheu com muito carinho. Deputado, sua formação é na medicina, o senhor se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ao longo da sua trajetória como médico, o senhor foi um defensor intransigente do SUS, do Sistema Único de Saúde. E como secretário de Estado da Saúde, se eu não me engano, pode me corrigir por favor se eu estiver errado, do governo Hélio Garcia, sim, não é isso? O senhor pôde desenvolver uma série de políticas públicas que muito beneficiaram a saúde do nosso estado. Eu queria que o senhor reconstituísse essa trajetória. Primeiro, eu me formei em medicina na UFMG em 1976. Fiz concurso, entrei como professor da área de medicina preventiva em 1978, portanto há 40 anos, e me engajei desde um projeto importante na área de saúde pública, desenvolvido no norte de Minas. Eu me engajei de corpo e alma no processo de construção do Sistema Único de Saúde. Eu fui da comissão organizadora da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde os princípios do SUS eles foram constituídos. Participei do movimento aí com muita participação social que fez com que o Sistema Único de Saúde fosse consagrado na Constituição brasileira. Caso raro. A saúde foi a área mais inclusiva no texto da Constituição, com o SUS criado de maneira que o atendimento fosse universal, ou seja, toda a população, que fosse gratuito, que fosse integral, que tivesse a participação social através dos conselhos municipal, estadual e Conselho Nacional de Saúde. Em suma, é uma proposta até hoje muito admirada. Claro que nós tivemos problemas de implementação, são problemas ainda graves. Mas eu gostaria de chamar a atenção que poucos países do mundo têm um sistema como o SUS. Por exemplo, o Brasil é o segundo país a realizar transplantes no mundo, primeiro os Estados Unidos. Só que aqui 100% dos transplantes, eles são gratuitos e foram feitos através do Sistema Único de Saúde. Lá praticamente 100%, porque não tem SUS, tem que ser pagos. Ou a pessoa tem o dinheiro, ela não vai fazer. Isso aí pode abreviar ou causar a morte. Então, eu sou um defensor também de que nós coloquemos mais dinheiro, melhoremos o funcionamento do SUS, que ele seja mais receptivo, mais acolhedor, que ele tenha mais recursos e, ao mesmo tempo, que sejam combatidas todas as fraudes e desvios de recursos do Sistema Único de Saúde. Eu tive a oportunidade, deputado, de conhecer a primeira vez lá na década de 90, quando o senhor então esteve aqui em Ubá para inaugurar o Hospital Materno-Infantil, idealização do saudoso deputado Ibrahim Jacó. E daquela época para cá, a sua presença em Ubá se tornou uma constante. Sim. E foi justamente na oportunidade que o senhor teve de exercer o cargo de ministro da Saúde,
foi que um período de muitas benfeitorias, muitos benefícios foram feitos aqui na cidade de Ubá, isso naturalmente além do próprio exercício do seu mandato de deputado federal. Eu queria que o senhor falasse sobre esse período e o que foi possível conquistar através do seu mandato aqui para a nossa cidade. Então, primeiro, antes de eu ser deputado, eu fui secretário de saúde de 91 a 94, eu ajudei muito. Na colônia nós fizemos, Padre Damião, várias obras, reformulações. A doutora Vânia Jacó estava à frente da direção, transformando aquele hospital em hospital geral, melhorando a questão do abastecimento de água, que era extremamente precário lá no hospital, ou seja, e também aqui, ajudando a construção de policlínica, isso ainda não deputado, como secretário de saúde. Posteriormente, como deputado, eu me lembro aqui de algumas coisas, eu vou tentar me lembrar aqui. Por exemplo, teve uma época aqui que nós tivemos uma enchente, eu acho que era governo do Baião, e aquele calçadão ali da Beira Rio, ele foi todo... Foi em 2010, se eu não me engano. 2010. Nós conseguimos 2 milhões para a recomposição daquele calçadão. Vou lembrar aqui, no governo do doutor Antônio Carlos Jacó, nós conseguimos recursos para a construção da Avenida Paulino Fernandes, é isso? Paulino Fernandes, para o asfaltamento ali daquele bairro em torno do aeroporto. Conseguimos, com o mesmo recurso, que era recurso do projeto Soma, se não me falha a memória, nós conseguimos duplicar o pavilhão do Parque de Exposições, lá do Horto Florestal, onde se realizam, sobretudo, essas exposições moveleiras, que são muito importantes para o Ubá e para essa área no Brasil. Na área da saúde, os investimentos foram muitos. Nós conseguimos. Agora, recentemente, aí está para ser inaugurado, o ministro deve vir aqui no dia 13, inaugurar a UPA acoplada, Unidade Pronto Atendimento, ao Hospital São Vicente. Ali nós teremos médicos das especialidades médicas durante todo o tempo de plantão, e vai aliviar a demanda dos hospitais, tanto do São Vicente quanto do Santa Isabel. É o recurso de 2 milhões e 400 e tem mais 600 mil que nós direcionamos para aquisição de equipamentos para essa UPA. Bom, então são essas melhorias todas que nós desenvolvemos ao longo do tempo e que vai ser divulgada, inclusive com o ano, através de uma carta direcionada à população de Ubá. Nós sabemos que hoje a política está muito difícil e o eleitorado tem razão quando fica com o pé atrás. Nós temos boa parte dos políticos, eu, por exemplo, tenho 6 mandatos, tive 2 cargos executivos importantes, secretário de saúde e ministro da saúde, e graças a Deus aí você tem todos os sites, tem um que é fantástico, chama Detector. Você pode baixar o aplicativo e ver a situação dos políticos. E graças a Deus eu chego a este 6º mandato com condições de pedir o voto, sem nenhum problema, nenhum inquérito, nenhum processo, o que infelizmente não é a situação da maioria dos parlamentares, sejam eles deputados ou senadores. Então estou aí buscando meu 7º mandato, reforçando essa parceria com o Ubá e lembrando que na área educacional, por exemplo, nós ajudamos a agilizar a questão da vinda do curso de Direito para a FACOC. Eu tive um papel fundamental e tenho muito orgulho disso para conseguir a Faculdade de Medicina de Ubá. Ajudei, claro que a faculdade é eficiente no encaminhamento, mas eu ajudei a agilizar a vinda dos cursos de odontologia e de enfermagem. Então eu tenho a graça de ver o Ubá se transformando, por um lado, num polo de assistência à saúde, por outro, num importante polo educacional com impacto econômico aqui em Ubá, em toda essa micro-região da Zona da Mata. A sua trajetória profissional e política, deputado, mostra que o senhor
falando aí da área da saúde, do SUS, que é tão cara, também se preocupou muito com a questão do ensino e da pesquisa. E aí, aproveitando vamos dizer assim, esse gancho, né, que o senhor colocou, a implantação da Faculdade de Medicina da FAGOC, ela também traz no seu projeto didático-pedagógico, no ensino acadêmico, a proposta que o senhor sempre colocou, que é da humanização e do acolhimento no SUS. Como é que o senhor vê essa questão hoje, principalmente no Serviço Público de Saúde? Primeiro, no ano de 1990, em torno de 1989, 90, eu implantei a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Essa secretaria não existia. Então peguei em várias áreas onde estava distribuído essa questão da tecnologia e nós concentramos uma secretaria para avaliar projetos, para avaliar a incorporação de medicamentos e outros recursos terapêuticos, como equipamentos. Então essa é uma área que eu foco como inclusive professor da área que sou. E na questão da Faculdade de Medicina, ela nasceu com um projeto pedagógico muito importante, muito especial. Por exemplo, ela não tem como projeto ter um hospital como as velhas faculdades de medicina das universidades federais, tem um hospital de clínicas, não. O aluno vai frequentar os serviços da própria rede. Por exemplo, aquela reforma do Centro de Saúde ali, Eduardo Levin do Coelho, foi feito inclusive com a ajuda da FAMED, que também tem ajudado o Hospital São Vicente e o Hospital Santa Isabel, porque é ali que os alunos vão aprender a realidade da assistência médica de Ubai e da região. Não apenas em relação à supervisão técnica, mas em relação também às dificuldades. Eles poderão ter até um senso crítico, um comprometimento maior com a melhoria do serviço de saúde a partir do que eles vão vivenciar. Não vai ser criado para eles uma realidade virtual, artificial, que não corresponde ao que acontece no sistema de saúde. É uma forma de inseri-los na realidade do SUS, de fazê-los ter uma visão crítica, porque não adianta. O SUS é ruim, o SUS precisa ser melhorado, mas 75% ou mais com essa crise de desemprego da população depende do Sistema Único de Saúde. Se não fosse isso, essa população estaria, o Deus dará, dependente apenas da filantropia ou da caridade. Não é isso. Saúde é um direito do cidadão, da cidadã, é um direito de cidadania. Então essa faculdade aqui nasceu com esse comprometimento com a realidade de saúde de Ubai e da região. Outro aspecto que eu queria ressaltar é a boa avaliação. Essa faculdade foi avaliada pelo MEC, ainda não teve a sua primeira turma diplomada, mas em relação ao processo do curso, ela foi avaliada com nota 4. Eu lembraria que só as universidades federais, e mesmo assim nem todas, têm nota 5, que é a nota máxima. Então ela caminha num bom caminho para ser uma faculdade reconhecida como de excelência, de onde sairão bons profissionais para o sistema de saúde. Eu espero que uma parte se fixe aqui em Ubai, na região, a outra parte vai prestar serviço em outras regiões de Minas Gerais e do nosso Brasil. Agora, deputado, do alto dos seus 6 mandatos de deputado federal, inclusive o senhor está conversando aí com as pessoas sobre a situação política atual, de como é difícil hoje chegar no eleitor, conversar com ele, um eleitor que está muito avesso à política, mesmo porque a política vem sendo criminalizada assim, quase que diariamente pelos meios de comunicação. E como é, deputado, conversar com o eleitor, pedir o voto num clima desse? Bom, a primeira coisa que eu acho que joga a meu favor, eu vou falar aqui em relação ao Ubai e região. Para você ter uma ideia, eu tenho facilidade, porque muita gente associa o meu nome a algum tipo de obra, tem outras. Como ministro da Saúde, eu vim aqui inaugurar a farmácia popular. Então isso quebra um pouco desse pé atrás que a população está com a política e, de certa forma, com razão.
Nós temos uma situação hoje triste, um ex-presidente preso, nós temos um candidato que está no hospital porque sofreu um atentado, coisa, aliás, pouco usual na política brasileira, de alto escalão. Porque em relação às eleições municipais, cada eleição a gente vê candidato a prefeito morto, candidato a vereador morto. Agora mesmo a vereadora Marielle foi assassinada no Rio de Janeiro, mas eu temo que uma violência instalada na sociedade ela possa chegar também na vida política, o que machuca, o que realmente vai contra os princípios democráticos que nós somos obrigados, até constitucionalmente, a defender no Brasil. Mas essa eleição nós estamos tendo que nos apresentar. A própria população tem informação de se você é ficha limpa ou não, isso aí facilita. Nós temos uma situação de termos que debater, conversar com o eleitor. Cada reunião que eu vou, grande ou pequena, as pessoas querem saber quem você se você tem algum tipo de problema moral, ético, e quer saber suas propostas e, sobretudo, o que você já fez. Em termos gerais, me ajuda muito. Por exemplo, tem coisas que foram muito marcantes na minha gestão. Vou dar um exemplo como ministro, que é o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Eu próprio pego remédio gratuito para controlar a pressão arterial. Lá tem medicamentos gratuitos para diabetes, asma e uma série de doenças mais comuns. E eu, quando imaginei, eu pensei, olha, o único jeito de eu chegar perto da casa das pessoas é através da distribuição em farmácias, drogarias, sem precisar da pessoa pegar a condução para ir longe, porque tem um postinho que lá, em geral, falta medicamento. Esse aqui tem farmácia popular. Eu lembro que quando eu assumi o ministério já existia o SAMU, mas ele não tinha chegado a Minas Gerais. Então nós disseminamos esse SAMU pelo estado de Minas Gerais. Ou seja, são coisas que eu pergunto, olha, alguém aqui já usou o Aqui Tem Farmácia Popular? Quase todo mundo levanta a mão porque faz uso. E eu acho que o fato de estar inserido na política, com o nome limpo e trazendo obras há tanto tempo, facilita pedir o voto. Embora eu concorde, Washington, que a população está descrente, está desanimada, mas eu, por outro lado, lembraria qual a saída fora da política? A barbárie, a violência? Então, eu acho que criminalizar, como você diz, de uma forma genérica política, não é contribuir para o aprimoramento democrático do Brasil. Agora, deputado, o senhor esteve no centro das articulações políticas para a agora já construída e materializada candidatura do deputado Adalclever Lopes ao governo de Minas. Essa construção foi feita junto com outros partidos políticos, o senhor esteve à frente dessas articulações, e isso foi em função até mesmo das pressões que levaram à desistência do então candidato Márcio Lacerda, do qual o MDB estava junto e coligado. Nesse cenário político de Minas Gerais, deputado, e com já essas três candidaturas colocadas, Fernando Pimentel, Antônio Anastasia, Adalclever Lopes, esse cenário ele até que vem se desenvolvendo fora desse clima que nós acabamos de falar agora. Inclusive a gente nota uma certa também proximidade entre os companheiros seus do MDB e companheiros também do PT, enfim. É uma política diferente, a política mineira. Olha, deixa eu te falar, nós tivemos o seguinte, o Márcio Lacerda já vinha visitando municípios, colocando o seu nome, e era um nome muito viável, como terceira via. No meu entendimento, e através da análise do que mostram as pesquisas, a população está cansada desse fla-flu. De um lado, PT, de outro lado, PSDB, os dois se agredindo e Minas só afundando. Os servidores sem receber, os municípios tendo que ou fechar ou ameaçar fecharem serviços essenciais, porque há retenção de repasses direcionados para os municípios. Do outro lado,
eu penso que não foi o atual governador ou governo que quebrou o Estado. Essa quebradeira já vem das administrações tucanas, sabe? Então, é isso. Aécio, Anastasia. Então, pensa o que eu estou te falando. E o governador Pimentel, ele assumiu, não falou nada sobre como assumiu o governo do Estado, e o que a gente vê aí é uma situação de descalabro administrativo e financeiro. Então, qual a ideia? Era ofertar à população uma terceira via, através do nome do prefeito Márcio Lacerda. Tinha sido um bom prefeito em Belo Horizonte, pessoalmente um homem muito organizado, um empresário bem-sucedido. O que sucedeu, Washington? Um golpe. Tem gente que fala tanto em golpe, mas não pensa nos tantos golpes da política brasileira. Se associaram, de um lado, PSDB, do outro lado, com muita força, o PT, para impedir a candidatura do Márcio Lacerda, fazendo barganha. Por exemplo, a Marília Reis está na frente na disputa por Pernambuco, ela é do PT. Então, o PT impede ela de concorrer lá e a gente, através de uma decisão da cúpula do PSB, retira a candidatura do Márcio Lacerda em Minas, impedindo, porque ele estava muito bem colocado. Nós sempre defendemos sair dessa briga, dessa negócio de dicotomia, de briga, ódio, raiva. Eu acho que Minas Gerais só sai da crise se nós unirmos o Estado. Uma proposta que passe no meio desse ódio acumulado. E apresentamos, em substituição ao nome do Márcio Lacerda, o nome do presidente da Assembleia. Ele foi eleito, foi reeleito, Adalcléver Lopes. Claro, ele só tem aí de campanha efetiva 8, 9 dias. Tem aí em torno de 2, 3% nas pesquisas. Mas nós esperamos que ele cresça e acho que se atingir um determinado patamar, ele tem toda a condição de disputar o segundo turno, porque eu insisto, nenhum nem outro. A população está cansada de votar em Tucano, PT, PT, Tucano, um xinga o outro, mas ninguém resolve a situação do Estado, que é cada vez mais calamitosa. Bom, deputado, dentro desse tempo que nos resta, portanto, eu gostaria que o senhor colocasse agora a sua campanha, a forma como ela está sendo trabalhando aqui. O Baixo o senhor está dobrando com algum candidato a deputado estadual aqui na cidade, e também deixar o espaço reservado às suas considerações finais. Não, olha, a minha campanha em Ubai, na região, vai bem. Eu tenho visto aí nos municípios, hoje mesmo eu vou a outros municípios aqui dessa micro-região. Aqui em Ubai nós inauguramos um birô hoje, aquela rua é Rua Santo Antônio. Santo Antônio. Vai ser um local para distribuição de material. Eu achei o pessoal muito entusiasmado. Eu quero ressaltar a presença na campanha do doutor Munir Jacó, doutor Antônio Carlos Jacó, nosso ex-prefeito, a sua esposa, a doutora Vânia, estiveram lá o doutor Ricardo Furtado. Eu já disse, o Munir também se comprometeu a nos ajudar. E aqui é o seguinte, eu tenho bom diálogo com o doutor Fernando Fortucci, que é candidato a deputado estadual, filho da terra, médico conhecido aqui, e tem também um bom diálogo com o deputado Dirceu. Então, lá no comitê eu estou vendo o pessoal trabalhar mais a campanha minha com o doutor Fernando Fortucci, mas eu sei que eu terei votos aqui também com o deputado Dirceu Ribeiro. Então, é uma campanha em que nós vamos mudar o foco, mostrar a parceria que foi feita ao longo desses anos, o trabalho que foi desenvolvido, o trabalho que foi feito, e assim, de certa forma, quebrar o gelo do eleitor, ele saber que está votando em alguém que conhece essa região, que há décadas trabalha por Ubai e região, e não, às vezes, votar em candidatos. Alguns têm pouca chance, é difícil o candidato falar isso. Mas hoje uma campanha tem que estar mais espalhada, mais estruturada, sobretudo para deputado federal. Então não pode deixar de votar em quem pode continuar ajudando, quem tem a obrigação de continuar ajudando,
quem pode ser cobrado em função do que já fez e pelas relações que tem na cidade, pode ser cobrado em relação a preservar essa parceria que tem sido benéfica para o povo de Ubá e dessa região. Deputado, a gente agradece a sua presença e nesse finalzinho agora suas considerações finais. Eu que agradeço, acho muito interessante o trabalho desenvolvido pela Web TV UAI, porque ela tem esclarecido a população. Eu me lembro que eleições anteriores, eu estou buscando o meu 7º mandato, eu não precisei ser tão incisivo na prestação de contas. Aqui está sendo rodado o material exato com o que eu já consegui liberar e fazer pela cidade de Ubá, e isso aí tem repercussão nessa micro-região. Isso é um momento importante que nós temos que aprofundar a democracia, mostrando a cara dos candidatos, separando o joio do trigo, mostrando quem tem trabalho prestado e quem promete mundos e fundos e pode nunca mais voltar na cidade. Então eu quero agradecer a oportunidade, enviar um abraço afetuoso à população, pedir o voto para deputado federal. Eu sou presidente do MDB de Minas Gerais, o meu número é 1590 e, se Deus quiser, eleito, eu quero ter a graça de continuar ajudando Ubá e essa região. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam através desse instrumento de democracia que é o aprofundamento da discussão acerca da boa política, daquela que constrói, não daquela que prega ou pratica violência, mas daquela que através da consciência, do trabalho, da discussão de projetos, pode almejar um futuro melhor para Ubá, Minas Gerais e o Brasil. Muito obrigado. O programa Fato Político fica por aqui. Hoje entrevistamos o deputado federal Saraiva Felipe, candidato à reeleição, e acompanhe o nosso programa que estaremos aqui entrevistando outros candidatos a deputado federal que estão trabalhando suas candidaturas aqui em Ubá e região. Até a próxima oportunidade. Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.